Vamos lá, gente. Vamos continuando aqui a nossa leitura. Joaquim Nabuco, minha formação. Eu comecei a ler o capítulo em que ele dedica ao pai dele, a figura paterna, que foi um político de expressão nacional no segundo reinado. Então, eu estou falando de Dom Pedro II, né? E aí interrompi no último vídeo e agora vou retomar. E aí termino este capítulo, que falta pouco. E aí já vou fazer o resumo do capítulo todo, do vídeo passado e deste vídeo agora, para a gente poder entender um pouco melhor sobre essa importante obra e especificamente sobre este capítulo, sobre o pai do Joaquim Nabuco. Legal? Então, continuando aqui, pegando onde nós paramos, eu estou na página 171 e ele está falando a respeito de que só mais tarde, 20 anos depois, é que ele começou a compreender a magnitude do trabalho intelectual, a magnitude da pessoa do Joaquim Nabuco pai. Joaquim Nabuco não, do Nabuco pai, né? Vamos continuar aqui. A dúvida não é sinal de que o espírito adquiriu maior perspicuidade, é às vezes um simples mal-estar da vida. Uma existência ocupada por grandes trabalhos pode não ter um momento para dar a dúvida religiosa. Se não é exato dizer que a dúvida nunca ajudou nenhum dos grandes gênios da humanidade no traço ou no aperfeiçoamento de sua obra, o número dos que ela assistiu é seguramente pequeno comparado ao dos que não precisaram de um sopro de negação para nos inspirar e souberam criar crendo. Uma coisa pelo menos é certa, a saber que as faculdades criadoras devem estar solidamente construídas para que a dúvida não as faça produzir uma obra menos considerável ou menos bela do que faria a fé. A dúvida pode ser o indício de um novo destino humano, o esboço de uma inteligência ainda por vir, mas ela levará muito tempo para chegar a formar um sentido superior à religião. As minhas ideias sobre o que constitui a superioridade intelectual mudaram, felizmente, muito desde esse tempo em que eu procurava pretextos para atribuí-la a espíritos destituídos da faculdade da dúvida, mas que em tudo mais impunham-me admiração, como meu pai. Eu tomaria por vezes, então, um literato, um escritor, como superior a um destes pensadores ásperos, cuja ideia só se pode colher depois de quebrar o invólucro resistente que a protege. É como se a flor que dura uma manhã devesse ser uma única expressão do mundo vegetal, de preferência ao cedro milenário, pai da floresta. Muito interessante, né? Então aqui nós terminamos a leitura do capítulo chamado Meu Pai, né? Bastante carregado, bastante interessante. E agora eu vou ler, com a ajuda da inteligência artificial, o resumo deste capítulo Meu Pai. Valeu? Então vamos lá. O texto é uma homenagem de Joaquim Nabuco a seu pai, o José Tomás Nabuco de Araújo. A influência paterna. Nabuco descreve a poderosa influência de seu pai em sua vida, moldando o seu desenvolvimento intelectual e político. Essa influência se manifestou através de melhores impulsos do coração, orientando-o em suas ações e decisões. Carreira política do pai. O pai de Nabuco foi um destacado estadista no segundo reinado, então Dom Pedro II, ocupando cargos importantes como ministro da Justiça. Nabuco descreve seu pai como um político habilidoso, capaz de adaptar os meios aos fins, priorizando o interesse social e o bem do país. Atuação como ministro da Justiça. O texto destaca a atuação de seu pai no combate ao tráfico de africanos, na reforma do sistema judiciário e na modernização do clero. Ele enfatiza a coragem e a visão de seu pai ao propor medidas inovadoras
como a retirada do julgamento de crime de tráfico de africanos do júri popular. Ideias políticas. O pai de Joaquim Nabuco era um liberal que defendia a liberdade individual, a justiça social e a modernização do país. Joaquim Nabuco descreve seu pai como um homem de princípios, que buscava o progresso do Brasil sem abrir mão de seus valores. E a relação com o pai? Nabuco expressa sua profunda admiração e respeito pelo pai, reconhecendo sua sabedoria, serenidade e doçura. Ele lamenta não ter aproveitado mais tempo com o pai para aprender com ele e registrar suas ideias e experiências. Realmente essa parte aqui no capítulo ficou bem pequena, bem deficitária até, né? Ele fala muito pouco de como é que era o dia a dia com o pai e tudo mais, mas está ótimo. Agora, o legado. O texto de Joaquim Nabuco é um belo tributo a seu pai, um homem que dedicou sua vida a servir ao Brasil e a promover o bem-estar de seus concidadãos. O texto nos permite conhecer um pouco mais sobre a vida e as ideias de José Tomás Nabuco de Araújo, um importante personagem da história do Brasil. Então é isto. Uma coisa que salta aqui, pessoal, muito interessante, que agora, por enquanto, está em voga, está em moda no Brasil, né? É a existência de pessoas com ideias políticas liberais. Olha aqui, o Joaquim Nabuco, o pai dele, era um liberal por essência, mas defendia a libertação dos escravos. Veja que escravos, né? Veja que interessante. Então talvez nós estejamos precisando na política nacional de liberais como esses aqui também, liberais que estudem, que falem sobre e que carreguem um pouco das massas, né? Assim como os progressistas também o fazem, e fazem muito bem, porque essa dicotomia de liberal com outras correntes também do pensamento político, né? Eu me referi a progressistas, mas você pode colocar quem você quiser aí, mas essa dicotomia é importante na discussão das ideias, mas desde que fique uma ideia, ou desde que fique numa discussão bastante importante. Não vale essa discussão por baixo, né? Rastaquera, uma discussão medíocre que a gente vê às vezes no nosso país político, discussão política, que não nos leva a nenhum lugar de melhora. Enfim, cá fica um desabafo também. Então é este aqui, eu acabei de ler o resumo do capítulo que eu havia lido. Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui com uma indicação no título para dizer que é a continuação. Valeu? Muito obrigado, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.